Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. Bom, antes de mais nada, eu já pergunto para o meu amigo Bob de Souza, será que o pessoal de casa tem ideia de onde nós estamos agora? Acho que não. Nós estamos numa das maiores feiras de agronegócio do Brasil, a Agro Brasília, e vamos conhecer tecnologia, produção e muito conhecimento agregado. Léo, você viu alguma coisa interessante? Eu vi muita coisa, Bob. Eu visitei um stand de bovinocultura, piscicultura, conheci um plantio de bananeira com café. Já viu isso? Bananeira com café. No mesmo espaço. É incrível. Eu cheguei a ver coisas aqui muito interessantes também, que você também de casa vai acabar vendo. Eu vi uma batata com cor de cenoura, tem uma mandioca aqui com cor de tomate. É uma coisa impressionante, Léo, é muito conhecimento. E o interessante é que em todos os segmentos do agronegócio aqui na feira, o grande debate é o uso consciente da água, né, Bob? E por falar nisso, nós estamos aqui ao lado dessa fonte. Aqui dentro desse lago tem uma criação de pirarucu. Adivinha o tamanho do peixe que está aí dentro, Léo? Não faço ideia. 30 quilos. 30 quilos? 30 quilos. Eu não sei se ele vai querer aparecer no programa, mas nós vamos tentar filmar ele aqui, viu? Isso e muito mais você confere a partir de agora. Estamos em uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, localizada em Planaltina, a cerca de 60 quilômetros da área central de Brasília. São 420 expositores, em uma área de 500 mil metros quadrados. Essa região tem mais de 230 mil hectares irrigados sob pivô central. É a maior concentração de área irrigada da América Latina sob pivô central. Aqui onde estão os produtores com maior nível tecnológico empregado em suas propriedades, e as maiores produtividades também são nessa região. Consideramos também, graças a essa área irrigada, a região mais diversificada do mundo. São inúmeras culturas, inúmeras atividades do agronegócio nesse raio aqui de 300 quilômetros. Nossa reportagem conheceu as principais novidades do agronegócio brasileiro. Pesquisadores se esforçam para aproximar ainda mais a tecnologia do campo. Estamos falando de inovações tecnológicas que ajudam a diminuir os impactos ambientais e a preservar os recursos hídricos. Logo em uma das entradas da feira, encontramos essa imensa maquete preparada com muita delicadeza para representar a situação atual em que vive o agronegócio da região do Planalto Central. Temos aqui representando pequenas e grandes propriedades, desde assentamento rural, assentamento do sem terra, acampamento do sem terra, como grandes propriedades que utilizam o pivô central, mostrando diversas maneiras da utilização de água, dependendo do tamanho da propriedade. Também representa aqui o que é uma área de preservação permanente, tamanho de áreas a serem recuperadas em APP, dependendo do tamanho do imóvel. E temos também representando reserva legal. Marcos explica que a agricultura e a pecuária ainda são as atividades que mais sofrem os impactos da falta de água. Por isso, não bastam tecnologias, máquinas de ponta, técnicas de cultivo e de manejo, se não houver consciência no uso. A água é o principal assunto a ser debatido, até porque nós estamos num período de escassez no Brasil todo, temos graves problemas de briga entre vizinhos por causa de água. Qual que é o grande desafio, então, do agronegócio brasileiro? O grande desafio do agronegócio brasileiro é adaptar a sua propriedade conforme as exigências da legislação ambiental. Tem que se produzir com respeito ao meio ambiente. Marcos gosta tanto de produção agrícola que se especializou em agronomia e direito ambiental. Ele é um dos responsáveis pelo departamento jurídico da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal. Ele atende os agricultores familiares que tentam se enquadrar ao novo Código Florestal. Por exemplo, como e por que fazer o cadastro ambiental rural, exigido pela legislação. O cadastro ambiental rural é de suma importância para fazer uma fiscalização das áreas degradadas em toda a área rural do Brasil. Mediante cada propriedade ou imóvel rural, o posse rural, ao fazer obrigatoriamente o CAR,
ele vai ser identificado aonde tem áreas degradadas. Marcos explica ainda que as propriedades devem ser cadastradas até o dia 31 de dezembro desse ano. Quem não cumprir pode ser penalizado. A partir do artigo 59, que é disposições transitórias, um dos maiores benefícios da lei é o tamanho da área a ser recuperada de APP. Dependendo do tamanho do imóvel rural, ele pode ser de 5, 8 ou 15 metros. E o que diferencia isso? Tamanho de módulo fiscal, que cada município tem o seu módulo fiscal. Continuamos a nossa caminhada e no estande de fruticultura encontramos um plantio de pitaia. Já ouviu falar nessa fruta? A pitaia é uma cactácea, né? Então ela, por si só, ela já consome pouca água. O fruto dela é um fruto de alto valor agregado, então o agricultor pode vender uma quantidade pequena, obtendo um lucro maior nessa produção. A diferença aqui está na produção. A técnica do plantio é especial e envolve pneus e arames. Ela é uma planta que não exige muito insumo em termos de defensivo, nem em termos de água, nem em termos de defensivos agrícolas, então o agricultor tem um custo bem reduzido para produzir. Ao lado encontramos a mais nova variedade de maracujá, o Pérola do Cerrado. Um maracujá silvestre, resistente a doenças e que deve ser ingerido in natura. Essa é daquelas frutas que dispensam qualquer adição de açúcar. Agora, será que o plantio desse maracujá silvestre é diferente do convencional que todo mundo conhece? O maracujá convencional, você planta, o ciclo de vida dele é em torno de 2 até 3 anos. Esse maracujá, uma vez plantado, ele vai ter um ciclo de vida de 8 até mais de 10 anos de ciclo de vida. Continuamos a nossa conversa com o agrônomo e também conhecemos um cultivo um tanto diferente. 2 espécies que nunca dividiram o mesmo espaço. O plantio de 2 ou mais espécies em uma mesma área é uma técnica antiga usada por alguns agricultores para aumentar a produtividade e combater pragas e doenças. Mas aqui a gente tem uma situação bem interessante que provavelmente é novidade para você. O cultivo consociado de banana e café. Pode parecer estranho, mas aqui a gente tem 2 espécies bem diferentes e ao mesmo tempo companheiras. O café tolera bem o sombreamento que a banana traz e, ao mesmo tempo, não compete com a bananeira pelo espaço, feito no espaçamento adequado. Plantas companheiras, benefícios para o produtor e para a natureza. Ao mesmo tempo que ele aproveita melhor a área, ele também aproveita melhor a água de irrigação e a adubação que ele faz, porque ele está tendo 2 culturas ocupando o mesmo espaço. Outras pesquisas também já descobriram que para vencer os desafios do campo, a natureza pode ser a melhor aliada. Vamos falar agora de controle biológico. Às vezes, a solução para um plantio saudável pode estar nos fungos, bactérias e vírus. Esta é uma técnica que pode ser aplicada em qualquer cultivo, seja ele orgânico ou convencional. Esses organismos lançados à natureza podem rapidamente combater as pragas e afastar qualquer ameaça às espécies. A diferença do controle biológico que se conhecia antigamente e que se tem hoje disponibilizado para os agricultores é o nível de tecnologia trazido por empresas privadas no setor. Então, a gente traz, por exemplo, um fungo, só para você entender, que ele controla uma praga muito importante em várias culturas, soja, tomate, alface, trigo. E esse fungo, como por ele ser altamente especializado no controle dessa praga específica, ele pode substituir ou complementar a atividade do agricultor. Danilo é engenheiro agrônomo, especializado em manejo de pragas e doenças de plantas agrícolas. Ele é diretor industrial de uma multinacional que lidera o controle biológico no mundo. Danilo faz uma analogia entre esses organismos encontrados na natureza e a nossa vida. O agricultor acaba dando remédio, que é o agrotóxico, para as plantas, todos os dias, porque este remédio tem a função de livrá-las de problemas, fungos ou doenças, pragas. Quando você utiliza esse remédio por um tempo prolongado,
essas pragas e doenças tornam-se resistentes. É a mesma maneira, fazendo uma analogia à saúde humana. Se você tomar antibiótico todos os dias, uma gripe te mata. Diante de tantas inovações tecnológicas, de técnicas de cultivo e de manejo e da pesquisa avançada no agronegócio brasileiro, um assunto tem sido discutido em todos os segmentos. Os recursos hídricos. É simples, é que sem a água, nada do que vimos até agora existiria. Vamos falar agora sobre a piscicultura. Você sabia que os tanques podem ser forrados com lona? É que isso ajuda a diminuir a infiltração de água. Consequentemente, o desperdício diminui. Quando você tem um solo muito arenoso e pouca argila, a tendência é que essa água não seja retida e acaba que sempre tendo que usar mais água para manter o nível necessário para a criação do peixe. E aí a gente usa essa lona para evitar essas infiltrações. A economia de água depende da qualidade do solo e do tamanho do tanque. Mas com essa técnica, a redução de desperdício chega a 30%. A lona é uma alternativa, às vezes até barata, mas ela não tem uma longevidade. 1 ano, 2 anos, você tem que acabar trocando essa lona, porque ela racha e acaba também tendo infiltração, né? Quando a gente fala sobre piscicultura, há uma grande preocupação com a qualidade da água nos tanques, porque ela é trocada com uma certa frequência. E o que acontece é o seguinte, essa água, ela antes de ser descartada nos cursos hídricos, ela precisa ser devidamente tratada. Então aqui a gente tem um tanque de decantação, que é exatamente para poder tratar essa água, né? Com o tanque de decantação, você consegue fazer com que os materiais sólidos possam decantar efetivamente e aí a água ela tem mais condição, mais qualidade para ser descartada num curso hídrico, tá? Mas assim, é importante frisar que pelo menos tem que permanecer por 24 horas para depois poder seguir adiante, tá? A água fica limpinha? Ela fica limpa, tanto é que assim, a gente pode reutilizar essa água, tá? Inclusive para irrigação, que ela pode servir para como uma fertirrigação, né? Ela pode ajudar também a alimentar, né, as plantas com seu material orgânico e pode também ser reutilizada na própria piscicultura com o viveiro de alevinos. Isso porque a matéria orgânica favorece a criação de algas e microalgas que servem de alimento para os peixes. Trazendo para a nossa realidade, os piscicultores adotam essa medida ou não? A grande maioria, porque uma piscicultura de grande porte, ela tem que ter isso, porque faz parte do licenciamento da piscicultura, tá? Então é uma exigência ambiental e ela deve ser seguida. Tem gente que ainda enxerga a piscicultura como uma grande vilã do agronegócio, mas você viu, com técnicas modernas é possível virar essa página da história. Quando você tem boas práticas, a água que você capta passa pelo sistema de piscicultura, é tratada e depois você tem várias alternativas, essa água ela tem condição de atender essas alternativas. Da piscicultura, nós vamos agora para outra atividade, a agroecologia. Já ouviu falar? O repórter Bob de Souza foi conhecer de perto o sistema. O que será que vem de novidades por aí? Conta pra gente, Bob. É isso aí, Léo. Conhecimento nessa feira não é só da academia não, viu? É cruzado. Ele começa aqui no tradicional. A maioria dessas pessoas vem da agricultura familiar, dos estados de Goiás, Tocantins e do Distrito Federal. Vejam só a habilidade no manejo de touros de montaria. O desfile tem ginga e balanço. Todos aqui têm um objetivo comum: buscar novidades no plantio, no manejo da água. Tudo para se ter uma vida mais feliz e um planeta mais saudável. Tem até televisão cruzando a pista no primeiro dia de feira.
Você já ouviu falar em agroecologia? Se já conhece, vale a pena saber as novidades sobre esse manejo. Se nunca ouviu falar, chegou sua hora de saber o que há de mais moderno na vida rural, sem ofender tanto o solo, preservando a umidade e com economia de energia. Esses produtores recebem uma aula de como se comportar em um mundo cada vez mais árido e de fome crescente. Uma das alternativas é o plantio consorciado, como já vimos. Os donos de chácaras aprendem que a forragem dos canteiros é um truque de baixo custo e de grande valor na produção. Vamos para o pomar. Sabe que fruta é essa? Adivinhe. É uma graviola, isso mesmo, de mais de 1 quilo. Uma das coisas mais modernas no plantio é você poder usar a mesma terra com 2 ou mais espécies plantadas. Aqui nós temos um exemplo disso. O plantio de limão consorciado com o milho. Essa é uma novidade que faz com que o agricultor gaste menos com insumos, com adubagem, aliás, tudo aqui é orgânico, e acaba tendo um rendimento maior. O foco aqui é a produção de milho verde, então o agricultor vai utilizar a mesma área que ele utilizava para produzir somente a fruticultura e a entrelinha, que só dava gasto e que ele tinha que utilizar capina e essa coisa, ele vai utilizar para produzir um milho que vai dar uma receita a mais para ele, né? Se ele não quiser usar uma árvore, uma planta de um porte mais alto, como o milho, ele pode utilizar uma hortaliça folhosa, pode utilizar um feijão, que tem um porte mais baixo, e pode utilizar a área conforme a demanda do mercado da região que ele tenha, né? Eu estava percebendo também que você estava indicando para os agricultores a proteção do solo, né? Você pode baixar um pouquinho aqui? Eu estou vendo aqui uma forração. Por que você sugeriu que eles usassem isso, Rafael? Bom, o fato do produtor cobrir o solo, ele vai diminuir a evaporação do solo pela incidência direta dos raios solares, vai proteger a matéria orgânica que já está no solo e vai contribuir para a manutenção da água aqui no solo, né? Esse material, por ser um material orgânico, ele absorve água também. Então, na decomposição do material, também vai disponibilizando água de forma mais lenta para a planta. O tema proteção com palha é importantíssimo em um momento em que a água se tornou rara e pode comprometer culturas inteiras com a irrigação errada. Na sua conversa com os produtores, o que você percebeu? Existe uma assimilação boa disso, não? Sim, os agricultores entendem a necessidade de economizar água, né? Entendem o momento de racionamento e de escassez que nós temos dos recursos hídricos e existe uma vontade deles de aprender a produzir com menos água, produzir a mesma quantidade de alimento com menos água. O agrônomo defende também um plantio diferente para hortaliças, como forma de equilibrar custos, melhorar a qualidade da colheita e a saúde ambiental. O Rafael falou para a gente do plantio direto de hortaliças. É isso daqui. Ele planta direto, ele protege também a hortaliça de qualquer ressecamento de solo. Isso mantém a saúde da planta. Aliás, você sabe que planta é essa daqui? Esta maravilha aqui é uma couve. A velha couve que a vovó faz, que a mamãe também faz aos domingos, refogada. Isso aqui é uma delícia. Totalmente orgânico. Essa couve aqui nesse tamanho é normal? Sim, é normal. Foi uma espécie que é comercializada no mercado de sementes, então é uma espécie que já é bem produtiva. O que você precisa fazer para ter uma couve de um tamanho bom é fazer a adubação adequada para a cultura. E você usa o que aqui para adubar? Basicamente nós utilizamos aqui composto orgânico e utilizamos termofosfato, que é um fosfato natural que teve um tratamento térmico, tornando assim um insumo permitido na agricultura orgânica. Eu acredito que a couve seja, entre as hortaliças, uma das mais consumidas no Brasil, né?
Sim, é uma hortaliça bem popular. O consumo dela é tanto para o consumo in natura quanto para o uso culinário. Então é uma cultura que tem uma demanda alta no mercado e remunera bem o agricultor. Vimos o tamanho daquela couve. Agora, vamos conhecer um segredo orgânico. Bom, se nós estamos falando aqui de um cultivo saudável, a gente não pode esquecer de algo fundamental, que é exatamente a parte de adubagem. E vamos explicar como é que se faz um adubo orgânico e tudo está concentrado aqui. É um caldo, é uma massa, não é aleatória não. Tudo muito controlado, todos os nutrientes selecionados. E isso daqui pode ser usado depois para pulverizar nas folhagens e até fazer um pouco de irrigação controlada. É isso mesmo, Rafael? Assim que funciona? Como é que você tira isso daqui e coloca nas plantas? Sim, esse princípio aqui é o que a gente chama de biofertilizante. É um adubo que nós podemos utilizar na parte foliar da planta ou utilizar por fertirrigação, pelo gotejamento. Nós vimos aquela couve enorme lá embaixo, a super couve. Você me disse que você usou um pouco disso lá naquela couve, é isso? Sim, na couve nós utilizamos por via foliar. Fizemos a aplicação pulverizado na superfície da folha. O circuito da agroecologia é longo, um dos maiores da feira. Vamos conhecer agora o tomate plantado em estufa. Rafael, eu estou vendo esse pé de tomate aqui, qual é a altura dele? Aqui ele está com aproximadamente 2,5 metros, né, que é o que a estrutura aqui da estufa comporta, mas ele chega facilmente a 4,5 metros, tranquilamente. 4,5 metros num pé de tomate. Eu nunca tinha visto isso. É padrão isso? Você pode chegar a ele até onde a sua estrutura permite, né? No caso aqui, nós temos uma estrutura aqui de uns 4 metros de altura, então você consegue colocar esse tomate até uns 3 metros e pouquinho, que é o que você consegue conduzir nessa estrutura. Se tivesse uma estrutura mais alta, você chegaria até 4,5 metros tranquilamente. Perfeito. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Eu estou vendo alguns tomates aqui já, né? Quanto tempo tem esse plantio aqui, Rafael? Aproximadamente 60 dias. Aqui você usou aquele adubo lá, né? Sim, aqui a gente utilizou o biofertilizante em cobertura, né? Fizemos uma boa adubação na base, no canteiro, e utilizamos ele em cobertura como complementação. O cultivo do tomate orgânico em estufas fica livre dos ferimentos causados pelas gotas de chuva. Em época de alta umidade, surgem as piores doenças. Vamos conversar agora com Dona Maria, produtora familiar em um assentamento de Cristalina, Goiás. O que a senhora achou dessa feira de conhecimento aqui? Tem muita novidade, né? Tem muita novidade. O que eu mais gostei foi das hortaliças, né? Que a gente cada vez vai aprendendo mais, né? Porque é o que a gente faz lá, né? O que a senhora viu de novo nas hortaliças? Eu vi a irrigação, né? A irrigação a gente não tinha visto, aquela palha, né? Que cobre os canteiros para não vir mato, né? Que as ervas daninhas, né? Que protege o solo e protege também a irrigação, né? Que está sempre úmido nas raízes. Aqui a gente aprendeu que não é a folha que precisa da água, mas sim as raízes, né? Da planta, que tem que ficar mais úmida, que é ela que precisa da umidade. A senhora tinha visto uma couve daquele tamanho? Não tinha visto ainda não, é a primeira vez. O seu Antônio criou a família toda no mesmo assentamento goiano, em Cristalina. Ele cuida de 16 hectares e também gostou do que viu na feira. Quando se trata do orgânico, eu trabalho muito com orgânico, meu feijão pronto, desse feijãozinho catador, pronto ele orgânico, é tudo orgânico, não usa adubo. E outra parte na hortaliça foi a questão de usar o plástico, né, e a irrigação, porque eu já fiz horta lá, só que eu não tinha como usar, porque a dificuldade financeira são as que atropelam a gente no dia a dia, né? Mas é interessante a gente aprender um dia após o outro, a gente vê coisas diferentes, coisas que vêm ensinar a gente a produzir de uma qualidade melhor, porque a coisa melhor que você tem que levar o consumidor é uma mercadoria de qualidade. Dona Maristela planta em 15 mil metros quadrados e aprendeu a técnica do plantio consorciado para ajudar na rentabilidade e redução de gastos. Nessa área a gente vai aumentar mais um pouco e a gente pretende plantar o limão. Também. Eu acredito que ela vai plantar o limão consorciado que ela viu aqui, é isso mesmo, não? Exatamente, assim, a gente está pensando dessa forma, né, para ser uma forma mais, né, menos trabalhosa, né. Tem as duas culturas juntas. Inclusive a gente quer plantar o limão juntamente com
até o limão fica bom. Tem o maxixe, né? Que ele tem a abóbora que ela é menos tempo, 70 dias. Vale a pena mostrarmos mais uma técnica de plantio consorciado. Agora é o café que protege contra o vento. Nesse caso, o café que está praticamente carregado, nós temos aqui 30 ou 40 pés de café, é um café orgânico. O agricultor usa esta parede biológica para proteção de hortaliças do vento. Depois, claro, ele vai acabar colhendo esse café e vendendo como café orgânico no varejo, alguma coisa próxima de R$50 o quilo. Ele está protegendo esta hortaliça que nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo aqui uma superfície branca, não é? Aqui nós temos um plantio de repolho e aqui é uma lona plástica. Todo o canteiro está protegido com essa lona plástica. A irrigação é feita por baixo, a lona protege a planta, mantém a umidade e você ainda acaba tendo uma folha bastante saudável, sem a infestação de qualquer tipo de inseto. É um sucesso aqui. Todo mundo que visitou esse canteiro tem falado coisas muito boas sobre ele. Bem, na abertura do programa falamos da existência de um pirarucu de mais de 20 quilos. Olha o peixe aqui, no finalzinho da tarde, preguiçosamente descansando na beirada do lago. Promessa feita, promessa cumprida. E ficamos por aqui com o nosso primeiro programa sobre a Feira do Conhecimento na Agro Brasília. Fique ligado, porque no próximo sábado mostraremos a segunda parte desse evento. Não perca! Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br. E se você quiser fazer alguma sugestão, mande um e-mail para a gente. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a semana que vem.